eu continuei com a minha fé, mas ela saiu mais consolada. Então, eu sou normal. Eu não sou uma pessoa estranha. Não é. Isso é normal. Quais são as ferramentas, então, que o Espiritismo vai nos oferecer para uma mediunidade segura? Lembrando que, como fenômeno, eu preciso utilizar de forma coerente. O Espiritismo dilata o pensamento, esse é o grande também objetivo dele. Rasga horizontes novos. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo do harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, e os seres de todos os mundos, faculta assim uma base e uma razão de ser, a fraternidade universal. Porque são ferramentas importantes para a prática da mediunidade, ou para o exercício da mediunidade, como a gente quer dizer. Primeiro ponto, dilatação do pensamento. O Espiritismo vai nos oferecer a possibilidade de interpretar os fenômenos que acontecem conosco por um ponto de vista talvez não tão conhecido ou inédito na história da humanidade, como um fenômeno natural. Sempre atrelamos ao sobrenatural, fora da normalidade, da naturalidade, da natureza. O Espiritismo vai nos dizer que não, que é um fenômeno natural. Dilata o nosso pensamento, porque em geral a nossa primeira reação é fuga, é medo, é espanto. Ele vai dilatar o nosso pensamento e nos dizer que nós podemos encarar o fenômeno de uma outra forma, uma forma diferente. Solidariedade e fraternidade universal. Por que isso é importante? Porque, em geral, nós somos convidados a nos sentir irmãos uns dos outros enquanto estamos aqui no mesmo caminhar, na mesma trajetória, lado a lado, corpo físico com corpo físico. O Espiritismo vem nos mostrar que essa solidariedade transparece fora do corpo físico também. Ela supera a realidade física e material e continua existindo no depois da desencarnação, como a gente chama, da morte física. Então, essa ideia de conjunção, de união entre todos, também faz com que muitas pessoas que cheguem aqui pelo medo, às vezes, do fenômeno mediúnico, consigam compreender que todos somos irmãos, inclusive aqueles que, não estando mais na matéria, não têm outra forma de se manifestar, de conversar, de pedir ajuda, que na verdade aquele contato comigo é uma possibilidade, como ele coloca aqui de uma forma tão bonita, né? O Espiritismo mostra que essa vida que nós passamos, estamos passando por ela, é somente um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. E eu me entendo como parte de um todo grandioso, e não mais como um ser deslocado que está em contato com algo estranho, simplesmente. Outras ferramentas que o Espiritismo vem nos mostrar e que são importantíssimas para a boa prática, boa compreensão da mediunidade. A caridade, e essa é a bandeira maior, primeira, inicial do pensamento espírita, do ponto de vista espírita. A caridade vem sempre em primeiro lugar. Certeza na imortalidade. No início do livro dos Médiuns, Kardec, inclusive, vai dizer que se eu não entendo três coisas são fundamentais. Se eu não entendo, não acredito na existência de Deus, então aquele livro não vai fazer sentido para mim. Porque sem a existência dele, não tem sentido, não tem lógica, não tem coerência, não tem motivo para existir a mediunidade. Se eu não acredito na continuidade da vida, ou seja, que nós somos espíritos, que passamos por vários corpos, mas somos espíritos que continuam vivos depois daqui, também o livro não vai fazer muito sentido, porque há de ter uma outra inteligência que comunica-se comigo, que eu não consigo enxergar. E a terceira, a ideia de que nós temos a capacidade de entrar em contato com essa inteligência. Simplicidade para ação, engraçado. Humildade,
ela é a palavra-chave quando eu me proponho a entender mediunidade. Não tem como atrelar mediunidade com vaidade. E qualquer tentativa, que já existiram muitas, sempre é frustrante. Por que eu digo isso e reafirmo essa ideia? Sempre que eu começo a achar que eu sou uma pessoa especial e acima das demais, porque tenho uma faculdade mediúnica, ali eu já fali, eu já caí, e eu vou precisar me soerguer, me levantar depois. Se durante meu exercício mediúnico eu eduquei a mediunidade, eu consigo entrar em contato de maneira correta, sadia, assim por diante, durante o meu contato eu começo a achar, não, mas eu acho que aqueles que conversam comigo são muito superiores ao que conversam com a maioria das pessoas. Quando a vaidade começa a se imiscuir, eu primeiro abro mão da minha capacidade de entender o ponto de vista espírita, e em segundo, abro mão da minha capacidade de bem utilizar a mediunidade. Para aprender, eu preciso me colocar numa posição de humildade, senão eu vou chegar achando que eu já sei de tudo e eu vou combater, mas não vou aprender. Amor ao próximo, como a primeira palavra já fala isso, né? Caridade. Explica-se melhor através do amor ao próximo. Desprendimento dos bens materiais e títulos. Qual o objetivo disso? A fraternidade universal que a gente leu no slide anterior. Se eu não consigo entender que eu e a outra pessoa somos irmãos, eu não vou conseguir bem compreender a mediunidade também. E uma fé racional, a base de tudo, fé racional. Por que estudar a mediunidade? Porque eu não estudo o espiritismo em geral e acabo entendendo também a mediunidade. Por que estudar ela à parte? Porque existem nos centros espíritas um estudo da mediunidade. A mediunidade, pela ótica espírita, não está dentro do conhecimento geral do espiritismo. Não faria sentido para quem estudar especificamente uma coisa, se no geral eu já vou abarcar aquilo. E o Consolador, Emmanuel, vem dizer para a gente o seguinte, o mesmo que escreveu a mensagem inicial. O médium tem a obrigação de estudar muito, e não obrigatoriamente só o espiritismo, estudar em geral. Observar intensamente a realidade. Trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Às vezes, nós acabamos confundindo o termo médium com o que se usava antigamente com o termo profeta, que veio para esclarecer o povo, que veio para trazer a verdade ao povo. A ideia de chamar de médium e não de profeta é de que o médium traz o ensinamento para que ele aprenda. Ele entra em contato para que ele se supere, para que ele se melhore e, em consequência, ofereça uma convivência melhor para as outras pessoas. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Então, estudar, observar, trabalhar, iluminar-se. São as orientações que Emmanuel dá para que nós tenhamos um estudo eficiente da mediunidade. E por que estudar especificamente a mediunidade? Porque como um fenômeno que vai impactar muito a vida do médium e das outras pessoas que convivem com ele, eu não sei se vocês têm a oportunidade de conviver próximos com pessoas que têm mediunidade ostensiva, como a gente chama, são aquelas pessoas que têm a capacidade de manifestar o fenômeno mediúnico bem claramente. Mas se vocês tiverem essa oportunidade, vocês vão ver que a mediunidade não impacta só a vida do médium, impacta também a vida de quem convive com o médium. Ele também é afetado pela existência da mediunidade, positivamente ou negativamente, depende do uso que essa mediunidade está tendo. Mas o nosso objetivo maior é cooperar com os espíritos bondosos. Qual é a metodologia que a casa emprega? Pode perguntar. Como é que quiser se comportar com a mediunidade fora
fala alguém que já está frequentando a casa, é isso? Até porque a gente ficou afastado do trabalho também, né? E tem as pessoas que são médicos, né? E que nem estão na casa espírita, né? Mas se a pessoa está sentindo que tem aproximação espiritual, né? E isso pode influenciar o modo como ela está agindo naquele momento, o que você sugere? Qual o comportamento vai adotar? Porque na casa espírita a gente sabe mais ou menos como fazer, né? Já tem o auxílio, tem aquela pessoa lá, né? Ajudar, né? Mas nem sempre tem aquela pessoa por perto, né? Eu me lembro que durante um bom tempo a gente trabalhou com a parte 1, que é o estudo da mediunidade aqui da casa. E a maioria das pessoas perguntava exatamente isso. A gente está estudando a teoria da mediunidade, mas eu não faço parte de reunião prática. Mas sinto a aproximação, né, de que alguém que deseja se comunicar, alguma coisa do tipo. Nossa recomendação. A primeira, fisicamente, né? É de que a pessoa tente tranquilizar ao máximo os seus pensamentos, a sua emoção. Sabemos, obviamente, que é difícil. É como se você estivesse dizendo para alguém assim, que tem muito medo de barata, e a barata está voando dentro de casa. É como se você dissesse para a pessoa, não grita, fica calma, fica tranquilo. Óbvio que a pessoa vai ter muita dificuldade de que isso aconteça. A diferença é, quando o contato é mediúnico, que ninguém mais vê a barata. Ninguém mais está vendo o que está acontecendo, só você. E aí envolve a ansiedade, obviamente. Nas primeiras vezes é compreensível que você vai ter muita dificuldade de autocontrole, porque é algo que exige muito emocional, psiquicamente. Mas a orientação que a gente dá é, já que você frequenta uma casa espírita, ou tem o conhecimento daquela casa espírita, que naquele momento você mentalize aquela casa. E aí é um esforço mesmo de imaginação, de pensamento. Né? Mentalize aquela casa espírita que você frequenta. Pense naqueles cômodos, naquele lugar. E aí você começa a prece. Meu irmão, minha irmã, ser, né, desconhecido. Mas que você tenha um acolhimento que você precisa lá nesse lugar que eu estou pensando. Nós, para nos comunicarmos, porque temos ouvido, porque temos a visão, a gente utiliza o instrumento físico material para se comunicar. O som, a voz, a escrita, as libras e assim por diante. Só que quando a gente vai para o lado de lá, a nossa forma de linguagem que a gente entende é pensamento, não é mais palavra. Então, mesmo que eu leia 20 vezes o Salmo 91, o Salmo 23, o 22, ainda assim são só palavras, é material. O que vai contar é meu pensamento. Por isso que, em geral, eu pedia, mentalize a sala, né, onde você faz o estudo, por exemplo. E naquela hora você diz, olha, aqui você vai encontrar o auxílio que você precisa, o acolhimento que você precisa. As pessoas que estão lá vão atender às suas necessidades e assim você vai fazer esse diálogo. Evitar ao máximo dar continuidade àquela manifestação, porque o ambiente doméstico ele não é mesmo apropriado para isso, né? Existem outras pessoas que ou não acreditam, ou têm horror ao fenômeno mediúnico, pode piorar ainda mais a convivência familiar, então não é isso que a gente deseja. Né? Então, muitas vezes, o exercício básico, na tentativa de diminuir pelo menos a influência, é você encaminhar aquele pensamento que chega, a pessoa que se aproxima, para aquele local em que você tem confiança de que ela vai ser abrigada. Por quê? Quando nós nos afastamos fisicamente da casa espírita, mas temos uma vinculação afetiva com ela, os espíritos bondosos que cuidam da casa também nos acompanham. No momento em que nós mentalizamos a casa, pensamos na casa, nós entramos em contato com eles. Eles escutam o nosso pedido de ajuda e vão ao nosso socorro. Esse tempo que eu tenho conversando, né, se dirige àquele local, é um lugar mais apropriado, é um lugar bom, é um lugar que tem pessoas que podem te ajudar, é o tempo que eles já estão trabalhando para me acalmar, me tranquilizar, diminuir a influência daquele ser sobre mim e encaminhá-lo de fato àquela casa espírita. Então o melhor é sempre fazer um encaminhamento, né? Mental. A minha mãe sempre foi médica, não sei se você conhece, da Beira-Mira se despedir. E realmente é como você está colocando desse jeito. Para mim, nem sem estar lá, mas eu consigo, sempre consegui ser, porque eu sempre
sabe? Gostei muito da Missa dos Perdidos.